Quem trouxe sua Bíblia, balance ela no alto, mostre que você não está desarmado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, e o versículo de número 23. Serei, não breve, extremamente breve, mas eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. Gênesis capítulo 37 e versículo 23. Os que acharam, digam amém. Pode permanecer sentado, irmãos. Que diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Amém, irmãos? Olhe para cá, preste um pouco da tua atenção em nome de Jesus. Queridos, esse texto que nós lemos, sem sombra de dúvida, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todos nós, do mais novo ao mais velho, pastor Roberto, já escutamos falar da história de José, o governador. Irmãos, quando você começa a ler a história de José, a forma que ele governou, a forma que, com seu entendimento, ele trabalhou pela terra do Egito, a ponto de todas as cidades estar em crise, e o Egito não entrar em crise por causa da forma dele governar, você fica espantado, você fica surpreso, você diz: de fato José é um homem usado por Deus, de fato José foi um homem escolhido. A história de José, irmão, olhe para cá, é aplausível. A história de José é de se admirar. Eu confesso aos irmãos que é uma das histórias que eu mais amo pregar, é a história de José. Porém, quem lê José governando, quem lê Faraó lhe aplaudindo, não consegue nem imaginar um terço do que José passou para estar onde ele estava. Quem vê José sendo honrado a um cargo de governador, nem imagina os lugares que José teve que percorrer para ser honrado na sua vida. E muitas vezes as pessoas olham para você, olham para o seu momento atual, te aplaude ou te critica, te admira ou te inveja, mas não sabe nem um terço do que você passou para estar onde você está nessa noite. É por isso, irmão, que nós não devemos dar ouvidos ao que vão pensar, ao que vão falar, porque quem sabe da tua história é o dono dos teus dias. Quem recebe essa palavra, adore a Jesus de Nazaré. Irmãos, nós conhecemos todo o começo da história de José, quando a Bíblia nos fala que José morava com seus irmãos, trazia mais notícias de seus irmãos para seu pai, recebe uma túnica de várias cores. Os irmãos, por causa dessa túnica, invejam a José. Nós sabemos de todos esses detalhes, nós sabemos de todas essas prerrogativas. Porém, o que me chama a atenção na história de José, amados, o que eu quero falar nessa noite sobre essa história, não é a túnica que José recebe, não é a quantidade de irmãos que ele tem, não é a inveja que começam a ter sobre a vida dele. O que eu quero falar nessa noite sobre José, nesses minutos que eu tenho, é unicamente de um presente que Deus deu para ele. Miqueias, que presente é esse que Deus dá para José? 2 sonhos. Diga comigo, sonhos. Deus olha para José
e resolve presentear José com sonhos. Aí você olha para mim e diz: mas Miqueias, todo mundo sonha, basta dormir para sonhar. Segundo a ciência, sonho é a continuidade da imaginação. Sonhar, irmão, dormindo, todo mundo sonha. Só que o que José está recebendo, o que Deus está entregando para José, não é fruto da imaginação. O que Deus está entregando a José não é coisa da cabeça dele. O que Deus está entregando a José é uma promessa do que Deus iria fazer no seu futuro. O que Deus está entregando a José é a revelação do que ele iria fazer no seu futuro. Porque no primeiro sonho de José, José vai dizer assim: ó, ei, eu tive um sonho, estávamos no campo atando molhos, e o molho de vocês rodeava e se encurvava perante o meu molho, domínio. O segundo sonho que José tem, ele vai dizer assim: ó, eu vi que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvaram perante mim. Governo. Deus estava falando para José: eu vou te transformar em um governador. É necessário que tu entenda que o que você passa hoje é Deus te preparando para te abençoar amanhã. O que acontece hoje na tua vida é Deus te dando estrutura, te dando entendimento para ser honrado no dia de amanhã. Quem recebe essa palavra, levante a mão, eu quero profetizar e dizer para você: fica tranquilo. Se a porta está fechada, se a coisa está dando errada, o que importa é que vem amanhã de vitória para a tua vida. Quem recebe essa palavra, adore o nome de Jesus de Nazaré. José recebe 2 presentes, 2 sonhos. Só que, irmão, não há problema em sonhar. O problema é que José, quando recebe o sonho, meu amigo Adriano Reis, ele conta o sonho que Deus deu para ele. Ele entrega na mão de alguém aquilo que Deus reservou somente a ele. E tem um grande problema. Muitas pessoas, pastor Roberto, têm dificuldade de entender que o que Deus me deu, nem todo mundo tem estrutura para entender, para saber o que Deus tem comigo. É verdade. Olha para quem está perto de você e fale: não espere que ninguém entenda o que Deus te deu. Tem coisa, amado, que isso vai dar certo até o momento que você contar. Glória a Deus. Saia daqui com isso na mente. Vai ter coisas que vai dar certo só até o momento que você contar. Quando você contar, estraga. Tem coisa que só vai prosperar até o momento que está entre você e Deus. Quando sai de você e Deus, o inimigo entra pelo meio. É necessário que você tenha entendimento. A bênção que Deus me deu é minha. Não é para compartilhar com A, compartilhar com B, compartilhar com C. Guarda aquilo que Deus colocou na sua mão para você. Glória a Jesus. Irmão, porque a Bíblia faz questão de dizer, com essas palavras: e José teve um sonho e contou. E quando ele conta, pastor, os irmãos lhe invejam. Os irmãos sentem uma raiva tão grande, um ódio tão grande, que a Bíblia diz que pararam de falar com José pacificamente. Se José sentasse na mesa, ele estivesse sentado, ele se levantaria da mesa. Se tivesse todo mundo na sala, José chegasse, eles saíam da sala. Pararam de falar com José. E não tem nada pior do que uma guerra no meio familiar. E tem casa de crentes hoje em dia que tem virado um próprio campo de batalha. Tem casa de crente que parece que quando dá 6 horas, o diabo entra dentro da casa e acaba com tudo. Porque sempre que Satanás não conseguir tocar em você,
Ele vai usar a boca de alguém que é próximo a você para tentar te parar. E na vida de José, quando o diabo olhou e percebeu que José tem promessa, que José tem propósito, que José tem sonho, que José tem futuro, o diabo olhou e disse: eu vou usar a vida dos irmãos para parar a vida de José. Só que quando Deus está no negócio, igreja, isso aqui é para quem trouxe glória. Quando Deus está no negócio, Deus pega o que o diabo usou para te parar e usa para te levar mais longe daquilo que você sonhou. Deus pega o que foi feito para te parar e usa para te colocar para frente. O que foi feito para te derrubar, Deus está dizendo nessa noite, vai ser usado para levantar sua vida. Levanta a mão no alto quem recebe. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Quem recebe adora Jesus de Nazaré. A armadilha que Satanás está usando para parar a igreja será a ferramenta que Deus vai usar para a igreja continuar. Saia daqui nessa noite com essa palavra. O que o inimigo está usando para me ferir vai ser a ferramenta que Deus vai usar para me curar. Irmão, sabe por quê? Porque quando os irmãos de José estão vendendo José, está dizendo assim, ó, a gente acabou com ele. Mas quando eles estão vendendo José, está aproximando José mais dos seus sonhos. Oh, Espírito Santo da verdade. Me diga se o problema todo foi o sonho. Foi o sonho. O problema todo é o que Deus entrega para ele. É o que Deus entrega para ele. Me prova. A Bíblia diz que José sai procurando os irmãos. Aí de longe os irmãos lhe avistam. E quando lhe avista, um toca no outro, um catuca o outro e diz: lá vem o sonhador. O que está incomodando não é o amor do Pai. O que está incomodando não é a túnica que ele recebe. O que está incomodando os irmãos é o sonho que Deus entregou para ele. Olha para quem está perto de você e fala: não conta teus sonhos. Está fraco, diga: não conta teus sonhos. Guarda o que Deus te deu. Oh, aleluia. O problema todo foi contar os sonhos. Só que já estava feito. E a Bíblia diz que quando os irmãos vê José se aproximar, quando os irmãos vê José vindo até ele, começa a elaborar um plano. Vamos matar José. Aí a Bíblia diz que quando José chega perto deles, olha aqui para mim, um vai logo pega a túnica, outro empurra José. Ele cai dentro de uma cisterna. Você entende o que é isso? Um visionário, um ambicioso, foi logo no material, tirou a túnica. E outro já estava decidido a matar, empurra José na cisterna. Quem já viu a cisterna de perto, levante a mão. Só quem já viu a cisterna de perto. É profunda ou rasa? Profunda ou rasa? Se a cisterna é profunda e ela está vazia, é claro que José se fere. Está todo rasgado, todo arrebentado, todo aberto. Braço, perna, cabeça, costa, peito, barriga, tudo rasgado, tudo arranhado, todo ensanguentado. A queda foi feia. Tudo isso por causa de um presente, por causa de um sonho que Deus deu para José. Olha para quem está perto de você e diga: cuide daquilo que Deus te deu. Oh, aleluia. No livro de Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua honra. Sabe por que tem tanta gente perdendo aquilo que Deus colocou na sua mão, pastor? Porque não está cuidando. Tem muita gente perdendo o que Deus colocou na sua mão, porque não está zelando daquilo que Deus lhe deu. E tudo
tudo aquilo que não é zelado, tudo aquilo que não é bem cuidado, se estraga, se perde, se arruína. Mas tudo aquilo que é bem zelado, bem cuidado, dura eternidade. Irmão, quando José se fere, igreja do Senhor, José passa a possuir duas feridas. Miguel, por que duas feridas? Ferida de dentro e a ferida de fora. Ferida de dentro e a ferida de fora. Miguel, por que ferida de dentro e ferida de fora? A ferida de dentro, a chamada ferida interna, começa dentro de sua casa, quando os seus irmãos começaram a lhe rejeitar. Você pode estar bem como for, mas se dentro de casa não tiver algo bem, tiver com alguma picuinha, seu dia não vai legal. Sim ou não, irmão? A própria palavra de Deus diz: com bom e com suave é que os irmãos vivam. Aonde há desunião, irmão, acaba a paz, acaba a alegria, o lugar se estraga. A ferida de José começou primeiro do lado de dentro. Quando ele percebeu que o pai duvidou, a mãe duvidou, os irmãos lhe invejou, começou a rejeitar. Não tem como a pessoa não ficar deprimida, depressiva com o negócio desse. E quem sabe, eu estou pregando para pessoas aqui que já deu risada, já deu glória, Adriano, já deu aleluia, Vânia já levantou a mão, já bateu palma, mas está ferido por dentro, está rasgado por dentro, está machucado por dentro. A segunda ferida de José é a de fora, que começou quando? Versículo 23: e lançaram-no na cisterna. Lançaram José dentro de um buraco, dizendo assim: ó, a gente vai te parar agora. Eita Jesus. Talamastura e me canta, lamanacastura. Aleluia. Olha para quem está perto de você e fala: José está todo ferido. Irmãos, e o que mais me impressiona, pastor Roberto, eu me entrego agora. O que mais me impressiona é que quando José está lá dentro, rasgado, ensanguentado, a Bíblia diz que eles se assentaram para comer. Se assentaram para comer. O irmão está na cisterna, ferido, e está todo mundo aqui, ó, comendo. E tem muito lugar por aí. Tem muitos lugares por aí, pastor Roberto, que o irmão está ferido e o povo está comendo. Vânia, tem muito lugar por aí que o irmão está precisando de ajuda e o povo está comendo. Lá com a sabe o que é isso? Pessoas que perderam a sensibilidade de ver o irmão do seu lado pedir ajuda e ele está aqui achando que está tudo bem, que está tudo normal, que está tudo numa boa. Só que enquanto eles estão comendo, José está ferido dentro da cisterna. Aí começaram, irmão, a planejar. Qual é o plano? Como a gente vai matar? O assunto é tão diabólico, o assunto é tão miserável, que eles estão arquitetando a forma de não serem descobertos. Só que entenda uma coisa, igreja do Senhor: quem Deus tem promessa, quem Deus tem plano na vida, não morre no meio do caminho. Você vai chegar e vai contemplar o que Deus preparou para você viver. Quem acredita, levante a mão e adore, levante a mão e adore, levante a mão e adore a Jesus. Quem tem promessa não morre no meio do caminho. Olha para quem está perto de você, dá uma catucada no ombro desse crente e fala para ele: você vai viver o que Deus te prometeu. Ah, não, pega na mão desse crente com autoridade, sacode a mão dele, sacode a mão dele e fala: você vai viver o que Deus te prometeu. É
viver as minhas promessas. Quem tem promessa não morre no meio do caminho. Oh, Adriano, já tentaram te parar. Alguém está parando José dizendo: aqui ele para, aqui ele morre, aqui ele desiste. Só que a Bíblia diz que no meio da conversa se levanta um dos irmãos e diz: sabe de uma, não mata não, sabe de uma, vem esse homem, faz alguma coisa, mas não mata não. Aquilo não é coincidência, aquilo não foi sorte, aquilo foi a mão de Deus chegando no momento e dizendo: não vai ter morte, ele vai viver o que eu prometi que ele viveria na minha presença. Porque tem muita gente, irmão, que quando eu já vi pessoas olhar para eles e dizer assim: vai morrer na droga, vai morrer na cachaça. Só que Deus está dizendo: eu estou estendendo a minha mão e mudando a realidade, escrevendo a nova página. Vai morrer que nada, vai viver o que Deus prometeu para ser vivido. Glória a Deus. Irmãos, chega a carruagem. E qual o plano? Vende José. Acaba com isso. Venderam José. A Bíblia diz que alcançaram José e venderam por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30. José é vendido por 20. Qual é a diferença de quem é vendido por 30 e quem é vendido por 20? Nessa época, um escravo que era vendido por 20 moedas era um escravo que não servia para nada. Os irmãos de José estão vendendo José dizendo: leva que isso aqui não tem valor nenhum, leva que isso aqui não tem graça nenhuma. Porque tem pessoas que não conseguem enxergar o valor que tem dentro de você. Tem pessoas que não conseguem enxergar o propósito que tem dentro de você, a chamada que tem dentro de você. Os irmãos de José, o pastor está olhando e dizendo: pode levar que isso aqui não tem valor. Mal sabia eles que ali estava o homem que Deus iria usar. Diga para quem está perto de você: nunca menospreze ninguém. Fale: nunca menospreze ninguém. Porque a pessoa que você menospreza hoje, igreja do Senhor, a pessoa que você humilha hoje, pode ser a pessoa que Deus vai levantar para te abençoar amanhã. Pode ser a pessoa que Deus vai levantar para te honrar amanhã. Pode ser a pessoa que Deus vai levantar para mudar a tua história amanhã. Glória a Jesus de Nazaré. Irmãos, colocam José todo ferido na carruagem, todo rasgado. Só que a Bíblia diz que dentro da carruagem tinha bálsamo e mirra. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmão. Dentro da carruagem, se coloca de pé, tinha bálsamo e mirra. Miguel, para que serviu o bálsamo e a mirra? Para se colocar dentro de feridas. Sabe o que é que Deus estava mostrando para José? Não importa a ferida que fizerem em você, o que importa é que o médico dos médicos, o médico por excelência, está aqui nessa noite para cicatrizar a ferida que te fizeram. Deus estava dizendo para José: ei, eles podem ter te ferido, podem ter te machucado, mas eu estou aqui para derramar bálsamo na ferida, para derramar bálsamo onde está doendo e mostrar para você que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Adriano pode cantar em nome de Jesus. Enquanto Adriano canta, eu quero que tu pegue na mão desse irmão que está do teu lado.
torna-se crente, porque a Bíblia diz